E você abre sua Bíblia, 1 Timóteo 4. Nós vamos ler o texto do versículo 6 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: exponda essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, Teu Santo Espírito, Pai, possa falar aos nossos corações, Pai. A Tua palavra é tão rica, possa, Deus, também enriquecer o nosso coração com uma ministração que venha, Deus, ao encontro das nossas necessidades hoje, nessa noite. Eu quero, Deus, pedir que o Senhor possa falar, ó Deus, a cada coração aqui, ó Deus, que está necessitado, ó Deus, a cada coração aqui, ó Deus, que talvez veio a este local, a este encontro, ó Pai, talvez sem expectativas, talvez, ó Pai, sem motivação. Deus, que a Tua palavra possa vir de encontro, o Senhor possa suprir, ó Deus, as necessidades que cada um tem e que Tu conheces. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, para que, ó Deus, o Senhor me use conforme o Teu querer, ó Deus, porque de mim eu não tenho nada a oferecer, mas o Teu Santo Espírito tem, a Tua palavra tem, e que eles, ó Pai, possam saciar a nossa sede por Ti. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre famílias, né? E hoje nós vamos falar sobre jovens. Hoje é o dia do jovem, vamos falar sobre jovem, né? E um dia que eu falei com o pastor, eu falei: pastor, mas pode falar de jovem? Ele falou: não pode, é jovem também tem família. Eu falei: realmente eu não tinha pensado nisso. Mas como falar de jovem sem lembrar de Timóteo? Como falar de jovem sem lembrar de Timóteo? Vejam bem, esse texto que nós lemos, uma carta de Paulo a Timóteo, seu filho da fé, uma carta, né, que era dirigida, né, para instruir, para pastorear Timóteo. E Timóteo, ele era um jovem que Paulo conheceu na sua primeira viagem missionária, quando nessa viagem Timóteo possivelmente teria 13 anos de idade, e Paulo conhece a Timóteo nessa ocasião, e depois de uma segunda viagem, agora 6 anos depois, Timóteo agora com aproximadamente 19, 20 anos de idade, né, Paulo ouve falar do bom testemunho de Timóteo, do bom testemunho dele, e Paulo então chama Timóteo, leva Timóteo consigo em suas viagens missionárias.
e passa, né, a ter Timóteo como, né, alguém muito próximo dele, alguém que inclusive ele passou a confiar, alguém que ele passou, né, a ensinar de perto, alguém que ele considerava como um filho da fé. E aí, a ocasião aqui, né, eu coloquei ele campo, né? Qual que era o campo que Paulo enviou Timóteo? Era Éfeso, uma das 5 cidades, as 5 maiores cidades do Império Romano, né? Uma cidade que tinha um crescimento, né, das suas comercializações, uma cidade que era marcada, né, por uma grande influência de idolatria, uma cidade que era rica, uma cidade que estava crescendo, uma cidade grande, né? Como hoje, às vezes a gente compara as capitais aqui do nosso país, do nosso Brasil, né? Então, naquela época, era uma cidade grande, E por que precisava de alguém lá? Aquela cidade estava precisando de uma liderança. Paulo tinha passado por ali, muitos cristãos surgiram, os cristãos se reuniam em suas casas naquela época, e muitas pessoas tinham crido no Evangelho, muitas pessoas estavam buscando esse Evangelho, porém, muitas pessoas também se levantavam com falsos ensinamentos, e agora, aquela cidade, aqueles cristãos, estavam sendo bombardeados por falsos ensinamentos. E daí a necessidade, Paulo percebeu, ele viu de enviar alguém para liderar. Uma outra coisa que também estava acontecendo era uma espécie de muitos debates por causa desses falsos ensinos, né? Havia um grande bate-boca de quem estava certo, né? De quem era o correto, e as pessoas, né, intituladas cristãos, eles já estavam mais preocupados em defender aquilo que eles acreditavam do que defender o Evangelho de Jesus. E aí, Paulo precisava de alguém para enviar, né? E quem que ele encontrou? Quem que era o seu fiel escudeiro, né? Timóteo. Passa para mim, por favor. E algumas características que a gente vê de Timóteo, que eu não consigo ler daqui, olhando para lá, estou muito pequeno. Algumas características que a gente vê de Timóteo, que ele era muito tímido e receoso. Nós vemos que Timóteo, ele, apesar de, em muitas cartas e em muitos textos que Paulo dirigia-se a ele, dirigia com exaltação ao trabalho que ele fazia, ele se considerava, né, incapaz de fazer aquele trabalho. Além disso, ele também tinha problemas de saúde, problemas de estômago. Paulo também relata isso através das suas cartas. Ele era imaturo, né? Ele tinha medo de se arriscar. Ele talvez não fosse, por essas características, o líder mais indicado para ir para aquele local. É como se a gente falasse assim: a primeira igreja de Vitória aqui, nós vamos mandar o Rafinha para ser o pastor lá da primeira igreja, né? Aquele menino, assim, às vezes, né? Se o Rafinha formasse, mandasse ele lá para a primeira de Vitória, né? Sensação de incapacidade. E da mesma forma também a falta de reconhecimento, um obstáculo de ser reconhecido como autoridade, como liderança. E nesse contexto, nós vemos essa carta, esse texto que nós lemos. Na verdade, Timóteo já estava lá. Paulo aqui não estava pensando em enviar, né? Ele já estava lá. E essa carta, esse texto que nós lemos, era para encorajar, era para instruir, era para dar procedimento. A gente vai ver que em 1 Timóteo, Paulo explica para Timóteo como é que ele deveria proceder em várias ocasiões, como é que ele deveria lidar com as viúvas, como é que ele deveria lidar com os mais velhos, como é que ele deveria lidar com as moças, como é que ele deveria lidar com determinados tipos de problema que poderia surgir ali dentro da igreja. Então tinha muitas instruções para ele poder trabalhar, e Paulo sabia que ele precisava dessas instruções. Mas especificamente esse texto que nós lemos, ele fala, né, de um encorajamento, de uma exortação que Paulo estava dando para o ministério de Timóteo, para aquela missão, para aquele chamado.
que ele recebeu de ir para Éfeso e de ser uma liderança espiritual ali. Os requisitos para que se fizesse isso, vamos pegar o texto de trás para frente, né? Os requisitos para que se fizesse isso era que não fosse uma pessoa negligente com o dom. Se você pegar no versículo 14, não te faças negligente com o dom que é em ti. Teria que ser uma pessoa que repensasse o seu chamado, que refletisse, meditasse o seu chamado sobre essas coisas. Eram as coisas que Paulo estava tentando exortar, estava tentando, deixar sempre Timóteo ligado com a missão dele, que era a principal. E vocês pensam bem, um jovem no meio de uma grande cidade, no meio de uma grande turbulência ali, religiosa ali, de debates, ainda sem experiência, ele poderia talvez se perder, e talvez a preocupação dele fosse o seguinte: não, eu vou começar a entrar nesses debates aqui para provar que eu estou certo. Afinal de contas, eu sou descendente de Paulo, eu estive perto dele, ele começasse a querer usar isso para ficar debatendo, Paulo dizia para ele não entrar nessa, para ele meditar sempre refletir, para ele se policiar no objetivo pelo qual ele foi enviado. E também teria que ser uma pessoa que tivesse cuidado, volta aí deles, que tivesse cuidado de si e da doutrina. Ele tinha que ter cuidado de si mesmo, preocupação com ele. O próprio Paulo alertava ele para que ele pudesse olhar pelo seu problema de saúde e que ele pudesse também ter zelo pela doutrina. No versículo 6, lá que nós lemos, ele fala: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E zelo pela doutrina, pela palavra do Senhor. Que ele também deveria ser perseverante, que continuasse nos seus deveres, acontecesse o que acontecesse, que ele continuasse nos seus deveres. Pode passar, meus. E aí no versículo 13, eu coloquei como um método de liderança. Paulo ensinando a Timóteo como que ele poderia liderar, como que ele poderia, além de preencher aqueles requisitos ali para aquela liderança, para aquela necessidade, como que ele poderia fazer com que aquilo desse certo. E aí, no versículo 13, ele fala assim: 13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo estava tentando ali exortar aquele líder espiritual, que ele fosse aplicado, que enquanto Paulo não viesse até Éfeso, com talvez mais experiência, e ele pudesse lidar com algumas questões que talvez Timóteo ainda não tivesse condições de lidar, Paulo falou assim: eu quero que você se aplique à leitura, à exortação e ao ensino. E quando eu vi isso, leitura, exortação e ao ensino, eu me lembrei de um curso que eu fiz, que era um curso de liderança. E nesse curso de liderança falava que um líder, primeiro ele tem que ser líder de si mesmo. E essa leitura, esse zelo pela doutrina, era para que ele pudesse ter uma base, ter um conhecimento, ter um conteúdo sólido, para que em primeiro lugar ele pudesse liderar a si mesmo. Como a gente já citou, ele talvez não se aventurasse pelas coisas do mundo. Paulo certa vez disse para Timóteo: foge das paixões da mocidade, se afasta disso, não se preocupe com isso. Também ele tinha um chamado para que ele estivesse sempre centrado ali naquilo que era a obra dele fazer ali. E para isso ele precisaria liderar a si mesmo, ele precisaria dar conta de si, fazer com que ele permanecesse. E para que ele conseguisse fazer isso, ele precisaria ser aplicado aos seus estudos, à sua busca pelas Escrituras, pelo zelo, que era aquilo que iria fazer com que ele não se preocupasse com aqueles debates, com aqueles falsos doutrinas. Era aquilo que poderia garantir para ele que, se alguém chegasse para ele questionando determinada coisa,
Naquela época não tinha telefone. Senão ele ligaria para Paulo: Paulo, estou com um problema aqui, chegou um irmão aqui falando que ouviu isso e assim, assado, como é que eu faço? Aí Paulo ia instruir, ou ele iria lá no Google e ia digitar lá alguma, não tinha nada disso naquela época. Porque hoje, geralmente, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente pergunta para alguém ou para alguma coisa, para o Google, né? E não tinha recurso, e nem Paulo ele podia recorrer. Então ele teria que ser aplicada a leitura para que ele não vacilasse, e assim ele pudesse liderar a si mesmo e permanecer naquele objetivo. E diz também que ele deveria ser aplicado na exortação. Na exortação. Exortar, né, encorajar, em alguns sentidos até mesmo advertir, né, que ele pudesse, agora, através daquilo que agora ele buscou, que ele conheceu, que ele tem, conteúdo que ele tem de relacionamento com Deus, assim como Paulo tinha um grande relacionamento com Deus, que Deus fez na vida dele, daquilo que ele entendia das Escrituras, por isso ele rebatia, né, tantos falsos ensinamentos, tantas falsas doutrinas. Através desse conteúdo que agora ele teria, ele poderia agora se dedicar a outro. Ele poderia agora: eu lidero a mim mesmo. Então eu fiz o primeiro passo para mim começar agora a liderar a uma outra pessoa. E essa exortação era que ele pudesse, através da palavra de Deus, ele pudesse estar exortando outras pessoas, advertindo, encorajando outras pessoas. Que ele fosse também aplicado ao ensino. Tudo aquilo que ele aprendeu, que ele conheceu, ele pudesse também replicar, multiplicar aquilo que ele estava recebendo de Deus. Não só advertir pessoas, não só encorajar, mas também ensinar, passar conhecimento, né, para que a pessoa mesmo pudesse por si própria depois resolver os seus problemas, os seus questionamentos, tivesse a sua base de fé também. E era encorajado a ser aplicado nisso. E aí, como que ele poderia vencer esses desafios que ele tinha? E agora Paulo deu até um método para ele. Mas ainda assim, ainda existia, né, uma questão, né, essa questão dele ser moço, de ser jovem. Naquele tempo, as pessoas que tinham autoridade, geralmente eles eram anciãos. Geralmente eram pessoas vividas, que já tinham passado por muita coisa, que já tinham lido, né, muitos livros, que eram conhecedores da cultura, dos costumes. Geralmente naquela época, você admitir um jovem como uma autoridade, como um líder, era muito mais complicado do que hoje. Muito mais complicado do que hoje. E a palavra mocidade ali, né, tem a ver com uma aparência juvenil. Além de ele ser jovem, aqui possivelmente ele estava com seus 30 anos, 30 e poucos anos, e tinha carinha de menina ainda, né? E ainda parecia ter cara de pessoa muito nova. Isso também dificultava. E aí Paulo, quando ele dá essa palavra, ele fala assim: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Se a sua mocidade, se a sua juventude, se a sua falta de experiência, se o seu nervosismo, se de repente a sua timidez é um problema para você exercer esse ministério, se pessoas achar que isso vai te atrapalhar exercer esse ministério, você não aceite isso. Ninguém despreze a tua mocidade. Se Davi tivesse conhecido Paulo, né? Se Paulo tivesse conhecido Davi, tivesse escrito uma carta para Davi, talvez ele tivesse falado: ninguém despreze o seu tamanho, né, na hora de lutar contra os gigantes. Talvez teria mandado uma carta para Moisés também, falando: ninguém despreze a sua timidez também, ser gago, ninguém despreze isso também. Ninguém despreze isso. Queridos, quando nós olhamos para isso, ninguém despreze a tua mocidade. Nós estamos falando hoje para jovens, mas talvez hoje o seu problema não é a mocidade. E às vezes você jovem, né, você tem que passar por questões que, tipo assim, que as pessoas acham que você não é capaz, que você não consegue vencer, que você não consegue superar, por causa, de repente, de algum problema. Quando a gente olha aqui, ninguém
inclui inclusive você. Muitas das vezes você mesmo está desprezando. Seja lá o que for que você quer colocar no lugar de mocidade ali, talvez você mesmo está desprezando. Talvez você mesmo, para estar dizendo ninguém. Isso inclui você. Talvez sejam os seus familiares, também estão incluídos aqui. Talvez sejam as pessoas que você tem convívio ao seu redor, no trabalho, na vizinhança, também estão incluídos dentro de ninguém. Talvez sejam as pessoas que estão acima de você, sejam autoridades suas, também talvez tenham que te desprezar. Ninguém também pode te desprezar. Ninguém pode desprezar. Ninguém pode te desprezar. Sabe por quê? Porque Deus, como Paulo também escreveu, que às vezes quer usar as coisas loucas, né, nesse mundo para envergonhar os sábios. Deus, ele pega essas coisas quando todo mundo está desprezando, quando ninguém dá nada, sabe? E ele vai lá e ele usa, sabe para quê? Para que a glória dele seja vista. Deus não escolhe o melhor, aquele que sabe, aquele que já é capacitado, aquele que talvez aos olhos humanos tem todas as condições para fazer o chamado, para fazer a obra, para ser usado. Ele pode fazer isso? Ele pode. Mas muitas das vezes Deus usa aquele que nós, homens, desprezamos, aquele que nós homens julgamos não ser ninguém, não conseguir nada. E Deus pega, usa, faz da forma como Ele quiser. E quando nós vemos, nós falamos, é Deus que está fazendo. O nome dEle é glorificado nisso. O nome dEle é glorificado nisso. Como vencer? Como você vai vencer? Primeira coisa, não desprezando. Nem você, nem ninguém pode desprezar. Porque se você tem um chamado, se Deus chamou para alguma coisa, Ele te capacita, Ele te usa, Ele faz, e o nome dEle é glorificado. O texto continua nesse versículo 12, fala, ninguém despreza a tua mocidade. Ele fala, pelo contrário, quando eu leio assim, quando eu ouço, sabe, quando você fala assim, olha, não acredito, desprezo, não vai conseguir, isso vira uma motivação para fazer totalmente o contrário, para mostrar o contrário. Nós somos desafiados a vencer, a provar o contrário. Quando Deus nos chama, nós confiamos nele. Como Paulo diz no texto aqui que nós lemos, ele fala, olha, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ele tinha uma promessa, e essa promessa não era daquela vida de agora. A missão que ele foi chamado não era só ali em Éfeso, ali ser um líder espiritual, era muito mais do que isso. Ele tinha chamado para ser filho de Deus, para receber a salvação, para ir morar no céu com Jesus. Essa era a esperança deles, essa era a motivação deles. Então, isso era algo momentâneo, provar o contrário era algo momentâneo. Mas sabendo que nós temos um algo muito maior, fica muito mais fácil para a gente provar aquilo que é do agora, aquilo que é momentâneo, porque Deus nos usa para fazer isso. E ele fala, pelo contrário, tornando-se padrão, modelo, exemplo, referência, tornando-se padrão, tornando-se modelo. Então, como que você vai vencer? Não deixando que ninguém despreze, mas tornando-se padrão. Padrão de quê? Padrão dos fiéis. Olha que interessante. Para que ele pudesse exercer aquele chamado, Paulo agora traz para ele uma responsabilidade pessoal. Nós falamos aqui do método, dos requisitos, mas de fato o que importa é isso aqui. Ele tinha uma responsabilidade pessoal. Paulo não falou assim, olha, você vai provar o contrário, volta para cá, eu vou te dar um discipulado intensivo, vou comprar os livros para você, vou te mandar para um congresso internacional e vou capacitar você para você voltar para ele. Não, Paulo diz para ele uma coisa simples. Você quer ser líder? Você quer liderar? Quer ser uma referência? Então torne-se padrão de quem? Dos fiéis. Você não vai tornar o padrão do líder.
Você não vai tornar padrão, tipo assim, Timóteo é o maior líder, vou fazer, como objetivo, eu vou querer ser o melhor líder para que Paulo possa me enviar depois para outras igrejas maiores. Não. Ele tinha que ser o padrão, o exemplo dos fiéis. Dos fiéis. Ele tinha que começar a fazer, e a mostrar e a praticar aquilo que todo cristão deveria fazer. E nisso ele tinha que ser referência. E se ele fosse referência nisso, ele seria um líder, ele seria notado, ele seria percebido, e pessoas iriam imitá-lo por causa disso. E aí o texto fala padrão na palavra, padrão no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Se a gente fosse entrar em cada uma dessas coisas aqui, o pastor faria um estudo para cada palavra daquela lá. Eu não, pastor. Se a gente fosse entrar em cada palavra daquela ali, nós veríamos o quanto se tornar padrão, modelo de fiel em cada uma daquela palavra ali, que repercussão que isso tem. Que repercussão que isso tem naqueles que estão em volta, naqueles que buscam ser liderados, que precisam ser liderados. E é preciso que nós não aceitemos, é preciso que nós nos tornemos padrão, é preciso que nós tenhamos um entendimento que é fundamental. Nós vamos refletir algo. Você vai se tornar padrão. Imagina um espelho. Você vai refletir algo. Quem que você vai refletir? Você tem um chamado de ser um cristão. Cristão, um pequeno Cristo. A imagem de Cristo, imitador de Cristo. Quem que você vai refletir? Você mesmo? Não. Refletir a Cristo. As pessoas têm que olhar para você e nesse padrão de palavra, de procedimento, de fidelidade, de amor, de pureza, de fé, eles têm que se recordar de Cristo, daquele evangelho genuíno, daquela pessoa que trouxe essas verdades para esse mundo. E a pergunta que eu quero fazer, passa para mim, Davidson, quem e o que o mundo tem visto através de você? A gente vai passar um vídeo. Eu queria que você não se escandalizasse com nada que tem nesse vídeo, mas nós temos um chamado de ser cristãos, de ser um padrão, de vencermos, mas de fato, o que nós temos refletido? Eu acho que a maioria são bandos de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial de mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster. Faz mal 3 meses para a humanidade, acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz o bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da mesma. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintando de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma praia. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipulador. Tem muita coisa errada. Estamos totalmente ruins. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus. Parei de ir porque eu tenho perdido muita tatuagem e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou conseguir andar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo.
E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão para viver assim. Um profeta aí, não sei se vale a pena acreditar, como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Como uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz da vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Não sou normal. Cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger e se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência nas pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo, e assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como você diz, é o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. Um grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade. Porque aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Eu acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais igreja seria uma empresa. Bom, na verdade, uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira isso é estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles são as pessoas muito preconceituosas, assim. Ah, cara, é uma pessoa normal. Você é uma pessoa diferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal. Uma pessoa alienada, Como uma pessoa que segue uma religião. que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo que hoje em motivação é o amor. É a única maneira que você tem, se você tem um problema, você sempre chamar, meu Deus, me ajuda. Sei lá como fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. O que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele continua sendo uma pessoa muito forte. Então, uma força maior, assim, sobre nós. A gente tem que ter fé em alguma coisa. Então, serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas que os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Eu tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente fala que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém é um próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Eu odeio a igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Isso é uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que
tenta pegar uma coisa das pessoas, mas só em busca de dinheiro, um centro de alienação. Tá aí pra roubar, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está no processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim na hora da igreja, assim. Então acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra vocês precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O Salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus, nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, a gente pedir por Deus, Deus não ajuda em nada. Jesus, para mim, é o modelo universal. Um filósofo muito bacana, uma válvula de escape. Para muitos, uma válvula de escape é uma boa. Bem, eu vou fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. Timóteo tinha um chamado de ser liderança. E tinha questões que talvez o impedissem de fazer isso, mas Deus é quem o capacitava. Paulo era o seu tutor. E ele foi vitorioso. Paulo reconheceu isso inúmeras vezes nas suas cartas. Agora, o que eu quero te dizer, meu querido jovem, você que está aqui nessa noite, é que você também tem um chamado de ser cristão, de ser igreja. E como esse mundo tem visto a igreja, o cristão, a Jesus, através da sua vida. Como? Lastimavelmente, eu fiquei chocado quando eu vi muitas das declarações aqui, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, mas a culpa é nossa, porque somos nós que estamos refletindo uma igreja, um Jesus e um cristianismo que não é esse que está na Bíblia. Nós que estamos sendo falhos com o nosso chamado. Nós somos chamados a ser modelos, a ser exemplos de fiéis, exemplos de seguidores de Jesus. Que você, jovem, não perca as oportunidades de você se colocar na presença do Senhor, de você aproveitar tudo aquilo que Ele te deu. Nós falamos aqui do nosso motto. Se você pegar só as primeiras palavras, alegres, fortes, dedicados, unidos, geralmente isso é utilizado realmente para jovem. Alegria, força, dedicação, união. Qualquer jovem tem isso, deveria ter. Agora, em que nós vamos aplicar isso? É no chamado do Senhor, alegres nessa esperança, essa mesma que motivava Paulo e Timóteo a fazer essa obra. Ser fortes na fé, ser reconhecidos realmente pela nossa fé, não pela nossa força, pela nossa vitalidade, né? Pela nossa aparência, porque eu sou, né, o modelo físico. Não, ser reconhecido pela nossa força na fé, ser dedicado. Quer dedicar a uma coisa? Dedique-se no amor. Quer ter união? Se una para servir Jesus Cristo, para fazer o trabalho dele. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos cantar uma canção, nós já estamos encerrando. Que você possa estar meditando, né, e aceitando Jesus na sua vida, no seu coração, para que você possa se tornar esse modelo.
te olho, mas não entendo. Sinto no ar tua inquietação. Te procuro na pista certa, mas só te vejo na contramão. Tenta te ver sem precisar de espelhos. Olha agora o teu coração. Aceita Jesus Cristo e tudo terás em tuas mãos. Sempre que te vejo no caminho a vagar, teus passos dizem que estás sozinho e faz voltar. E o teu olhar me diz que não tens paz, que não tens paz. Teu olhar me diz que não tens paz. Jovem, não deixa o mundo ser jovem, não morre. Aceita Jesus, Ele vai mudar o teu viver. Com Jesus tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer. Com Jesus tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer. Com Jesus tu vais vencer. E sempre que te vejo no caminho a vagar, teus passos dizem que estás sozinho e vai voltar. E o teu olhar me diz que não tens paz, não tens paz. E o teu olhar me diz que não tens paz. Jovem, não deixa o mundo ser jovem e não morrer. Aceita Jesus, Ele vai mudar o teu viver. Com Jesus tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer. Com Jesus tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer. Com Jesus tu vais vencer. Deus amado, Pai, nós queremos continuar na tua presença, Pai, colocando os nossos corações diante de Ti, buscando, Pai, nos enquadrarmos, ó Pai, na Tua vontade. E pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa, Deus, nos motivar a isso, Pai. Possa, Deus, fazer com que ninguém despreze, ó Pai, a nossa mocidade, ninguém despreze, ó Pai, qualquer questão que nós possamos nos achar por menores, mas, ó Deus, nós possamos, ó Pai, declarar que em Ti nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor primeiro nos amou, porque o Senhor primeiro derramou sobre nós a Tua vida, o Teu perdão, a Tua misericórdia, Deus, e por isso, Deus, nós cremos, ó Pai, nós esperamos, ó Pai, em algo que está, Deus, por vir, que é muito maior do que nós temos vivido aqui, ó Deus, e nisso, ó Pai, seja a nossa alegria, ó Pai. Ó Deus, que aqui nessa terra nós possamos, ó Pai, nos tornar padrões de cristãos, de igreja, de pessoas, ó Pai, que servem, de pessoas, ó Pai, que amam, de pessoas, ó Pai, que se importam, Deus, com o próximo, de pessoas, ó Pai, que acima de tudo praticam, fazem, ó Pai,
Ó Deus, aqui em tudo, o seu nome seja exaltado, seja glorificado, porque só o Senhor pertence toda honra e toda glória. Em nome de Jesus oramos.